Olá, quarto ano! Tudo bem, meus amores? Vamos dar início à nossa aula de geografia e vamos falar sobre a diversidade cultural. A diversidade cultural aqui do nosso país, do Brasil. O nosso país tem uma extensão territorial muito grande, que tem uma grande quantidade de habitantes. Esses habitantes são diferentes em suas características étnico-culturais. São diferentes também nos seus costumes, diferentes nas suas formas de vestir, nas suas religiões, nos alimentos que comemos. E são nessas diferenças que nós reconhecemos a cultura de cada povo. Os primeiros habitantes do nosso país foram os indígenas. Eram vários povos que viviam principalmente no litoral. Cada tribo tinha suas regras, sua língua e até tipos diferentes de alimentos. A ligação dos indígenas com a floresta, com a natureza, era muito grande. Eles dependiam da natureza para sobreviver e tinham plena consciência da importância da natureza. Eles andavam nus ou seminus e a tinta utilizada para pintar seus corpos era retirada das plantas. Os indígenas nos deixaram muitas heranças. No vocabulário, palavras como os nomes próprios, Ubiratã, Iracema, Tainá, Ipanema. A canoa também é um exemplo de herança indígena como meio de transporte. E na alimentação, nós recebemos também herança vinda da mandioca, da qual fazemos o pirão, a tapioca, o beiju. E temos também a batata doce, o guaraná, fruto naturalmente brasileiro, o milho, o abacaxi, entre outros alimentos que os indígenas comiam e deixaram para nós. Para auxiliar no cuidado com a nossa saúde, nós recebemos dos indígenas seus conhecimentos sobre diversas plantas, entre elas a alfavaca e o boldo. E não era só isso não, os indígenas aproveitavam também o barro, as escamas do peixe, as penas dos animais e até os vegetais. Faziam diversas peças de artesanato, bolsas, redes, pulseiras, brincos e etc. Mas como sabemos, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar no Brasil. Mas depois também vieram outras pessoas, da Holanda, da França, da Espanha, Itália, Alemanha, Japão, Polônia, pessoas vindas do Oriente Médio e vários lugares do mundo. Estes europeus também influenciaram bastante na nossa cultura, como por exemplo, a nossa língua portuguesa, o cristianismo católico, as festas cristãs, as festas juninas, as cavalhadas, o Bumba Meu Boi e até mesmo o carnaval, que era uma brincadeira de origem portuguesa, mas que aqui no Brasil era praticada principalmente pelos escravos. Os europeus também deixaram como herança as brincadeiras e cantigas de roda. Muito da sua arquitetura nas nossas casas, nos prédios e alimentos como o bacalhau, o pastel de Belém, a ambrosia, os fios de ovos e etc. Uma parte importante da nossa herança foi deixada pelos africanos, que mesmo tendo vindo para o nosso país de um jeito totalmente errado, que foi com a escravidão, ainda assim conseguiram nos presentear com a herança que nos deixaram. E assim temos no vocabulário palavras como quiabo, caçula, dengoso, cachaça, angu. Na culinária temos o vatapá, munguzá, caruru, chuchu e acarajé. Temperos utilizados nos alimentos, como azeite de dendê, pimenta e leite de coco. Na religião temos o candomblé, a umbanda e a quimbanda. Algumas divindades religiosas, como Iemanjá. E a prática da capoeira, o samba, a congada, o afoxé, o maracatu, o berimbau, a flauta e a cuíca são exemplos da influência africana na música. Nas festividades temos maculelê,
o reizado, congadas e maracatu. Cada região brasileira recebeu uma influência cultural diferenciada. Vamos ver então alguns exemplos retirados do nosso livro a partir da página 166? A região norte é a maior região em extensão. Possui duas grandes festividades populares, o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e o Festival de Parintins, que é a festa do Bumba Meu Boi do Amazonas. A região nordeste é uma região toda banhada pelo mar, e muitos pratos da região são feitos de frutos do mar, como por exemplo, sururu de coco, camarão, vatapá, peixes, caranguejos, lagostas e etc. Como manifestação de danças e festas, temos o maracatu, caboclinhos, também o Bumba Meu Boi, ciranda, coco, reizado, frevo, capoeira, cavalhadas, o carnaval e festas de São João que acontecem no interior da região nordeste. Na região sudeste, a culinária do sudeste tem influência das três etnias, indígena, europeia e africana. Os pratos típicos são muqueca capixaba, pão de queijo, feijoada, bacalhau, aipim, pizza, carne de porco, feijão tropeiro. Deu até água na boca agora. Nessa região temos como destaque a festa do Divino, as cavalhadas, o carnaval, folia de reis, festas dos santos padroeiros, caipó e etc. Região centro-oeste. Essa região também recebe influência dos povos paraguaio e boliviano. Na culinária destacam-se o arroz com pequi, o arroz boliviano, o curau, sopa paraguaia, o empadão goiano, entre outros. Gostosa nessa região, né? No Pantanal são pescadas algumas espécies de peixe que são muito solicitadas: o pintado, o pacu e o dourado. Para encerrar, temos a região sul. Nela destaca-se a influência dos imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva e a Oktoberfesta, o fandango, a congada, a festa de fita, a tirana, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e etc. Na culinária temos o barreado, o chimarrão e o churrasco. Assim, encerramos o conteúdo de hoje, meus amores, mas vamos iniciar as nossas atividades, que serão na página 169 e 170. Questão 1. Cite uma manifestação cultural que existe na região em que você vive. Nós vivemos na região centro-oeste. Cite uma manifestação cultural existente aqui. Questão 2. Cite um prato típico da sua região. Questão 3. Dos povos estudados, quais influenciam culturalmente sua região? Questão 4. Realize uma pesquisa sobre os costumes e as influências de uma das regiões estudadas para apresentar à sua turma. Essa questão deve ser realizada em seu caderno, para ter mais espaço de anotar. E as questões 1, 2 e 3 necessitam também que sejam realizadas pesquisas para respondê-las. Questão 5. Pesquise 5 palavras de origem indígena e 5 palavras de origem africana e escreva o seu significado. Depois, junto com seus colegas, faça na sala um vocabulário de palavras indígenas e outro de palavras africanas. Esse vocabulário vai ser realizado aqui no nosso grupo online mesmo, assim que todos postarem as fotos da sua atividade realizada. Questão 6. Quais palavras que você usa no seu dia a dia e são de origem de uma das 3 etnias estudadas? Então, nós estudamos os indígenas, os europeus e os africanos. Quais as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia que vêm dessas etnias? Questão 7. No seu município, é realizada alguma festividade de um desses povos? Qual?
escreva sobre a festividade e a sua origem. Então, aqui no distrito onde moramos, é realizada alguma festividade que veio de uma dessas 3 etnias? Diga qual e fale um pouco sobre essa festividade. Questão 8. Das comidas apresentadas no texto de abertura, qual você mais gosta de comer? E qual a origem dela? Questão 9. Você já brincou de roda ou cantou alguma cantiga de niná? Escreva o nome de uma brincadeira de roda que você já brincou e a letra de uma cantiga de roda ou de niná. Questão 10. Dos instrumentos musicais que os africanos nos deixaram de herança, pesquise sobre algum que você não conhece e escreva sobre ele no espaço abaixo. Meus amores, realizem suas atividades com muita atenção e carinho. Façam todas as pesquisas e, se necessário, me chamem aqui que eu estou à disposição para atendê-los. Beijo, beijo!